Boa noite aos irmãos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo bíblico, a história da Bíblia, do irmão Andrew Miller. O título de hoje, A Penitência de Henrique na tumba de Becker, 1174 depois de Cristo. Por volta de 3 anos após a morte de Becker, o rei visitou sua tumba em Cantuária. Quando avistou a igreja onde o arcebispo foi enterrado, ele desceu de seu cavalo e andou por 3 milhas no hábito de um peregrino de pés descalços e ensanguentados ao longo da estrada áspera. Ele se lançou prostrado perante a tumba do então canonizado santo. Após permanecer naquela posição por um tempo considerável, ele orou para que fosse açoitado pelos monges, uma operação que eles estavam bem dispostos a realizar. Então, de um lado a outro da igreja, o orgulho dos monges foi gratificado por cada um infligindo algumas chicotadas nas costas do altivo normando. Ele passou, então, todo aquele dia e noite sem qualquer descanso, ajoelhado sobre as pedras nuas. O triunfo do poder espiritual sobre o secular, na pessoa do rei e, por extensão, sobre a lei do país, estava completo. E assim, os ambiciosos propósitos do papado foram melhor servidos pela morte de seu campeão Becker do que poderiam ser por um prolongamento de sua vida. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, esteja reunido à mesa do Senhor, esteja à vontade. Então vamos seguir. Reflexões sobre o fim da grande luta. Para ajudar o leitor a formar um julgamento justo sobre essa longa e amarga disputa, oferecemos algumas reflexões. Nada cremos pode dar ao leitor uma estimativa tão justa do verdadeiro espírito do papado quanto uma história de seus ambiciosos desígnios e de seus meios inescrupulosos de alcançá-los. Se inquirirmos qual foi o verdadeiro objetivo dessa grande e trágica disputa, que resposta pode ser dada? Foi pelas liberdades espirituais da Igreja de Deus, para que ela pudesse ter o privilégio de adorá-lo ou servi-lo de acordo com o ensino de sua santa palavra? Será que o primaz do Papa tinha em vista as liberdades civis e religiosas de indivíduos cristãos ou o bem-estar da humanidade em geral? Ou será que eles ergueram a voz de protesto contra o rei ou sua corte
por sua aberta e flagrante violação das leis de Deus, para avisá-los aos juízos vindouros, todos os que se esforçaram em examinar os detalhes da controvérsia devem admitir, por mais triste que seja, que nenhum desses dignos objetivos tinha lugar nos pensamentos deles. O objetivo deles era um só, e um só poder sacerdotal. Todas as coisas dignas. A verdade, o cristianismo, a paz da igreja, a paz da nação, para não falar da glória de Cristo ou das realidades da eternidade. Foram todas sacrificadas sobre o altar das reivindicações idólatras do clero. Becker foi o representante dessas reivindicações. Ele exigiu para as pessoas e propriedades do clero que fossem todos considerados de uma santidade absoluta e inviolável. Do início ao fim, diz Milman, foi uma luta pela autoridade, pelas imunidades e pelas posses do clero. A liberdade da igreja era a isenção do clero perante a lei e a reivindicação de sua existência separada, exclusiva e distintiva do resto da humanidade. Deve ser reconhecido por todos que, se o rei tivesse consentido em permitir que os eclesiásticos desprezassem toda a lei, se ele não tivesse insistido em tomar padres como culpados de homicídios, da mesma forma como fazia com os leigos, ele poderia ter continuado sem reprovação sua carreira de ambição. Ele poderia, sem repreensão, ter vivido em direta violação contra cada preceito cristão de justiça, humanidade, fidelidade conjugal e cometido extorsões sem qualquer contestação do clero, se ele apenas tivesse mantido suas mãos longe dos tesouros da igreja. Tal é o solene e pesado julgamento de um dignatário da igreja, o historiador e decano Milman, que não pode ser acusado de preconceito contra a sua própria classe, mas cujas críticas são consideradas muito valiosas e justas, assim como sua história é, em outros aspectos, muito confiável. Nós não apenas concordamos com tudo o que o decano diz, mas acrescentaríamos que nenhuma linguagem, por mais pesada e solene que seja, poderia expressar adequadamente as profundezas do mal que foram abrigadas e propagadas pelo sistema papal. Não falamos assim que seja observado da Igreja Católica ou da Igreja eclesiasticamente considerada como algo distinto do papado, mas da ambição secular e das políticas inescrupulosas dos papas, especialmente daqueles desde o tempo de Hildebrando, Gregório VII. Mas houve, não obstante, durante o período mais tenebroso de sua história, muitos queridos santos de Deus em sua comunhão, e que não sabiam nada sobre os caminhos malignos
do bispo de Roma e de seu conselho. Isso o próprio Senhor sugere em sua carta a Tiatira, mas aos restantes que estão em Tiatira. A todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Aqui encontramos um remanescente crente conectado a um sistema que é caracterizado pelas profundezas de Satanás. Antes de deixarmos essa já longa história, acrescentamos que a trágica morte de Becker foi imediata e diligentemente embelezada pelos discípulos de sua escola. Biografias e memórias do Martin, como sabemos, foram multiplicadas e espalhadas por todos os cantos com surpreendente esforço. O forte elemento de idolatria que sempre esteve presente na Igreja de Roma tornou-se, então, manifesto na Inglaterra. Peregrinações à tumba do Martin para a remissão de pecados viraram moda, e o próprio santo tornou-se um objeto de devoção popular. Peregrinos de todas as partes se reuniram em seu santuário e o enriqueceram com os mais caros presentes e ofertas. Um grande comércio foi feito com artigos que diziam terem sido usados por sua pessoa e que agora seriam investidos de poderes miraculosos. Tem-se registros de que cerca de 100 mil peregrinos, de uma vez, estiveram em um mesmo dia em Cantuária. Até mesmo Luís VII da França fez uma peregrinação à tumba miraculosa e doou ao santuário uma joia que foi considerada a mais rica na cristandade. Mas Henrique VIII ousou saquear o rico santuário, ordenou que o santo fosse desenterrado, que seus ossos fossem queimados e que suas cinzas fossem lançadas. Quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Pode subir. Vamos entrar agora é o capítulo que? 23, foi? Capítulo 23, a Teologia de Roma. Subtítulo, a Teologia da Igreja de Roma. Estamos agora cruzando o limiar do século VIII, do século XIII. As grandes personagens e os tempos agitados do século XII ficaram para trás. A reflexão disso tudo é solene, além da linha que separa os dois períodos. Não há como ultrapassá-la de volta. E se a agitação do século
XII não estivesse verdadeiramente, embora remotamente, conectada à grande reforma do século XVI, seria de pouco interesse para nós o século XIX. Mas nesses homens e em suas épocas, vemos as grandes correntes do pensamento e do sentimento humano que tiveram sua ascensão nos mosteiros e seus resultados na liberdade civil e religiosa que agora desfrutamos sob a boa providência de Deus. Uma nova geração, uma outra classe de homens, agora ocupa o terreno. Os papas, os primazes, os imperadores, os monges, os filósofos e os demagogos com quem os familiarizamos abriram espaço para outros. Mas para onde eles foram? Onde estão agora? Apenas fazemos a pergunta para que possamos ser levados a melhorarmos nossos próprios dias e nossas próprias preciosas oportunidades, para que não precisemos lamentar como o profeta da antiguidade. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias, capítulo 8, verso 20. Chegou o momento, creio, para que as testemunhas de Deus e de sua verdade tenham um lugar especial em nossa história. Elas têm aparecido preeminentemente, pouco a pouco, diante de nós desde o século XII. Mas, primeiramente, pode ser interessante colocar diante de nossos leitores certas definições e usos teológicos e usos da Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Nessa época, pois, descobriremos que por elas as testemunhas foram julgadas e o papado ganhou seu poder sobre as vidas e liberdades dos santos de Deus. O Dal depois coloca, viu, irmão? Esse link aí, viu, Dal? Ô, Jefferson. Os 7 sacramentos. O Novo Testamento, onde tudo é claro e simples, lemos apenas de 2 sacramentos ou instituições divinas conectadas a um povo já salvo: o batismo e a ceia do Senhor. Mas, tanto na Igreja grega, ortodoxa grega, quanto latina, católica romana, o número de sacramentos tinha sido grandemente aumentado e colocado de formas variadas por diferentes teólogos. Não era mais uma questão de revelação divina, mas da imaginação humana. Alguns falam de 12 sacramentos, mas na Igreja Ocidental, no final, o místico número de 7 foi estabelecido, como se correspondesse à ideia dos 7 dons do Espírito Santo. E esses eram o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a extrema unção, a ordenação e o matrimônio.
Subiu muito, não? Ah, não, tá certo. Assim foi a armadilha posta diante dos pés dos verdadeiros seguidores de Cristo. Não importava quão sinceramente um homem cria e obedecia à palavra de Deus. Se desconsiderasse os sacramentos da igreja e suas numerosas cerimônias, expunha-se à acusação e às consequências da heresia. Por outro lado, de nada importava também se a palavra de Deus fosse totalmente desprezada, desde que a obediência à igreja fosse professada. Mas para todos que seguiam o Senhor de acordo com sua palavra, era impossível escapar. A rede se estendia por todos os cantos. Se alguém quiser fazer algum comentário. Irmão Wesley está aí, irmão Jefferson? Vamos seguir aqui. Pode subir. Não, é que eu voltei aqui para a página do Meet para poder te responder. Ah, Tá, não. tá não. Ok. Quando for possível, pode subir aí. O subtítulo Culto a Maria. O culto a Maria. A adoração à Virgem Maria, originalmente, nasceu do espírito ascético, que tornou-se prevalente no século IV. Antes desse período, não há registros de adoração a Maria. Por volta da mesma época, o final do século IV, foi descoberto e circulava a ideia de que havia, no templo em Jerusalém, virgens consagradas a Deus, dentre as quais Maria cresceu e fez votos de virgindade perpétua. Essa nova doutrina levou à veneração de Maria para o próprio ideal do estado celibatário e sancionou a profissão da castidade religiosa. Pouco tempo depois, tornou-se costume aplicar à Virgem a designação de Mãe de Deus, o que deu origem à controvérsia nestoriana. Mas, apesar de toda a oposição, a adoração a Maria prevaleceu e, no século V, imagens e belas pinturas da Virgem segurando o menino Jesus em seus braços foram colocadas em todas as igrejas. Assim, introduzidas, elas rapidamente tornaram-se um objeto de adoração direta e a mariolatria tornou-se a paixão governante da Igreja Romana. O serviço diário de devoção a Maria e os dias e festivais que foram dedicados à sua honra foram confirmados por Urbano II no Concílio de Clermont, em 1095. A reverência pela bendita Virgem tornou-se, então, uma doutrina e prática estabelecida pela Igreja de Roma. E assim continua até dias atuais. Os romanistas podem negar
que honram Maria com adoração devida somente a Deus, mas em seus livros de devoção, orações à Virgem ocupam um lugar de proeminência. Nenhuma oração, cremos, é de uso tão constante quanto o Ave Maria, na qual, após a citação de uma passagem da saudação do anjo Gabriel à Virgem, acrescentam-se as palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Novamente, em outra oração, a Virgem é assim invocada: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Outra diz assim: Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E assim por diante. Ela também é chamada de Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Refúgio dos Pecadores e muitos outros termos semelhantes, que mostram claramente o lugar de idolatria que Maria ocupa nas devoções da Igreja Católica. Irmão Jefferson, aproveitando aqui, Arca da Aliança. Que arca é essa? No Antigo, no Antigo Testamento, era a arca que simbolizava a presença de Deus, né? É a de Noé? Não. Ele falou Noé? Sim? Não, a Arca da Aliança, que simboliza. Também, se eu estiver errado, irmãos, me corrijam. É a que simbolizava a presença de Deus num acampamento de Israel. No tabernáculo? Isso, Pronto. No tabernáculo, ok. Muito né? bom. Isso. Mas a gente vê aí essa devoção a Maria sendo introduzida lá no século XIV, não foi isso, irmão? Mas a gente vê em Mateus, quando Mateus 4, né? Pegando aqui os versículos 8 e 9, quando Satanás transportou. Satanás não, né? Quando aqui fala. Vou ler aqui para ficar melhor. Né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mas existe outras passagens, e até no Antigo Testamento, em relação a isso, né? Como os homens, eles, pode-se dizer,
de forma engenhosa, como está até na própria palavra, né? Quando introduzem a má doutrina, né? Então, a gente vê que não tem fundamento nem bíblico nenhum, mas como nós já lemos, o que mais importa aí na história da igreja, da religião católica, é as suas diretrizes. Como a gente lemos agora há pouco, é mais importante. O cristão poderia até esquecer da palavra, o que mais importa é o que a religião, a imposição o que a religião diz. Quer dizer, de forma bem clara, descartou a palavra de Deus. É muito diabólico, irmãos. Porque é a palavra de Deus que nos ajuda na caminhada aqui nessa terra. Sem ela, eu creio que o próprio Deus, nosso Deus, proveria algo, mas ele não deu a sua palavra como alimento espiritual. Mas, como nós sabemos, o próprio Senhor irá julgar, né? Como está lá em Apocalipse, né? Aqueles que tirar e acrescentar uma vírgula até aqui, irmãos. Ok. A dúvida com relação a isso foi o seguinte: tanto a Arca da Aliança, que o irmão confirmou aí, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, a presença real do Senhor Deus, como na Arca de Noé, Como simbolismo. sim, simbolismo. O simbolismo o testemunho, né? Que foi uma aliança. E o de Noé, que foi, no meu entender, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, seria Jesus, seria a salvação, e que ninguém ali aceitou. Também um simbolismo, né? Colocar a circunstância da mãe, a Virgem Mãe, vamos dizer assim, como o chamado do próprio Deus, substituindo, né? Porque se você diz que a Arca da Aliança, né? Se nós estamos conscientes de que a Arca da Aliança é o simbolismo da presença de Deus naquele lugar lá no tabernáculo, como é que ao mesmo tempo eu posso dizer que a Arca da Aliança seria também um simbolismo representando a mãe? Está entendendo onde eu quis chegar? Por isso a dúvida, né? Mas É como o irmão até fala, né? Chega a ser uma bestialidade. é, Eu gravei isso aqui porque é uma heresia tão, tão assim, como é que pode dizer? Tão na cara, né? perfeito. Mas vamos lá. Seguindo, o rosário, isto é, uma série de orações acompanhadas de um colar de contas, pequenas esferas, pelas quais as orações são contadas, consiste em 15 dezenas. Cada dezena contém 10 ave-marias, marcadas pelas contas pequenas, precedidas por um Pai Nosso, marcado por uma conta maior e concluída por um Glória ao Pai. Também no Breviário Romano, o grande livro universal de devoção,
o qual todo padre deve ler em privado uma porção a cada dia, sob pena de pecado mortal, se não o fizer, usa a seguinte forte linguagem no que diz respeito à Virgem. Se o vento das tentações se levanta, se o escolho das tribulações se interpõe em teu caminho, olha a estrela, invoca Maria. Se és balançado, pode ver, pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência, da inveja, olha a estrela, invoca Maria. Se a cólera, a avareza, os desejos impuros sacodem a frágil embarcação de tua alma, levanta os olhos para Maria. Se perturbado pela lembrança da enormidade de teus crimes, confuso à vista das torpezas de tua consciência, aterrorizado pelo medo do juízo, começas a te deixar arrastar pelo turbilhão da tristeza, a despencar no abismo do desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Assim, a adoração a Maria tornou-se completamente a adoração da cristandade, e toda a catedral e quase todas as igrejas espaçosas tinha sua capela de Nossa Senhora. Em outras palavras, era uma forma até de substituir um dos propósitos de Deus quanto à vinda do Cristo para cá, para não só nos perdoar, como para nos salvar. Agora, veja como são as coisas. Quando Cristo desceu, por ordem do Pai, Jesus, quando desceu, observe que no parâmetro superior, ele é grande. Ele é grande e desceu. Quando ele desceu, em forma de carne, ele veio a se tornar pequeno, dentro daquela linha das pessoas carnais. Para fazer o quê? Para fazer o homem, o pecador, a se tornar grande. E várias dessas pessoas nas denominações ainda não se deram conta disso, principalmente o mundo do catolicismo, espiritismo, candomblé, essa linha aí, e insistem em fazer uma determinada substituição de quem teve o poder, a misericórdia de encaminhar seu próprio filho. E eles fazem todas essas coisas substituindo o filho que deveria estar sendo louvado e adorado. Isso é um problema que, como diz aí no texto, até hoje estamos vivendo. E eu vejo que, por um texto bíblico que tem aí, eu não sei se os irmãos podem me lembrar assim, que Jesus, como é, meu Deus? Falando sobre o tempo. Depois eu me recordo. Vamos lá. É certamente mais que evidente, a partir dessas citações, que Maria é invocada não apenas como uma intercessora com seu filho. Pronto, cheguei, me lembrei. Me perdoe aí. É intercessora de seu filho. Ou seja, lá nós temos categoricamente o conhecimento de que a ida para Deus
nosso Pai, só tem um caminho: Jesus Cristo. E aí, agora, pelo mundo, por esse mundo de entendimento deles, para você chegar primeiro ao filho, você tem que ter intercessão da mãe. Eu não sei quantas intercessões esse povo quer criar, onde Deus está colocando uma coisa tão simples, tão prática e, e fácil. Mas eles complicam tanto que deixam até várias das ovelhas que estão ali confusas. Infelizmente. Mas vamos lá. Mas como o primeiro e mais elevado objeto de adoração. E essas citações são exemplos calmos e sóbrios, comparados à linguagem bravia de uma adoração ardente, que pode ser encontrada em hinos, saltérios e breviários. Os atributos de Deus são atributos a ela, que é representada como a rainha do céu, sentada entre querumbins e serafins. O dogma da Imaculada Conceição, ou Imaculada Concepção, foi o resultado natural dessa crescente adoração a Maria e tem sido reafirmado como um artigo de fé na Igreja Católica pelos papas atuais e aceito pelos fiéis em geral. Se o irmão não tem nada contra, eu ia fazer um comentário aqui em cima e deixaríamos o culto aos santos para um próximo dia, se assim Deus permitir, ou outro que queira fazer algum comentário. Observem essa circunstância aqui, como eles colocam. É mais evidente, a partir dessas citações, que Maria é invocada não apenas como uma intercessora com seu filho, mas como o primeiro e mais elevado objeto de adoração. O primeiro e mais elevado objeto de adoração. Quando nós agimos de uma forma desinteligente, eu vou dizer assim, né, de querer substituir a Deus, mesmo colocando uma pessoa que foi escolhida pelo próprio Deus, porque ninguém aqui está sendo contra Maria, não. É o meu pensamento. Os irmãos podem me corrigir. Não é ser contra Maria, mesmo porque Deus escolheu Maria para colocar seu filho lá no embrião. Então, não é contra Maria, mas é a circunstância humana que se colocou na frente de Deus e ainda quer colocar a sua circunstância de celestial, inclusive lá no terceiro céu, porque quem está assentado no terceiro céu, rodeado de serafins, os serafins, para nós termos ideia, irmãos, eles têm um poder tal, mas não conseguem suportar o poder de Deus, que eles mesmos têm um par de asas só para tapar os olhos. Então, de tão quanto é o poder do Senhor. E o humano ainda quer substituir, né, a pessoa na terra, pecadora, porque Maria também está dentro do ambiente adâmico, não é isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrija. Então, ainda não tinha aquela situação de estar ao lado com uma predominância, vamos dizer assim, com característica, melhor dizendo, do espírito, alma e corpo. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não veio fazer o arrebatamento nem dos vivos e nem dos mortos. Primeiro os mortos, depois dos vivos. Os mortos, entenda, aqueles que estão adormecidos, de acordo com aqueles estudos que nós já conhecemos. Então, é muita coragem, eu vou dizer assim, porque
as pessoas deveriam aprender não só a respeitar, mas ter o temor a Deus. E quando você perde o temor ao Senhor, meu amigo, eu fico com medo de tudo quanto essas pessoas querem dizer. A partir do momento que você perde o temor a Deus, você pode ter esses pensamentos, que assim como pode estar colocando Maria no lugar de Deus, daqui, eu também vou poder, eu também vou ir. E quem foi que teve uma característica básica de tentar colocar ou colocar-se, tentar colocar ou colocar-se no lugar de Deus? Foi Lúcifer. Então não é nenhuma coisa boa esse tipo de ação ou leitura. Eu preciso lembrar mais aquelas pessoas, ou pelo menos até dessas denominações, quando possível, quando alguém me pergunta, que, pelo amor de Jesus Cristo, leia a Bíblia em determinados lugares onde efetivamente Deus tem lá todo o seu poder, sua glória, e lembrar dos atos que fez com que Lúcifer caísse e fez com que a desobediência do homem também caísse. 2 caídos, imagine. Só até aí. Tinha um complemento breve, irmãos, aqui alguns versículos. 1 João, se puder colocar aí, irmão. 1 João, capítulo 4. É bem breve, só para a gente completar acerca do assunto, principalmente falado sobre Maria. 1 João, capítulo 4, versículo 3, eu acho que já dá para entender. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, nós sabemos que virá realmente um anticristo, né, corporalmente falando, em corpo, né, carne e tal, mas o espírito já está no mundo, né? É que João está falando nessa época aqui, ó, e esse que já está no mundo. Então, é isso aí, é adorar a Maria, adorar qualquer pedaço de pau, qualquer coisa, mas não adorar Cristo. É tirar Cristo, é o espírito do anticristo. Aí João 4, versículo 15, aí mesmo, no versículo 15, 1 João 4 e o 15, é aí mesmo. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o filho de Maria, não. Deixa eu ler de novo. Qualquer que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João capítulo 5. Vamos agora para o capítulo 5. Só mais um pouquinho de paciência, irmão. Só mais alguns versículos. Capítulo 5, a partir do 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho, da mãe do Filho? Não. De seu Filho deu. Então o 9 falou, não temos que receber o testemunho dos homens. Esse negócio de Maria é o testemunho dos homens. Vamos receber o testemunho de Deus. E vai continuar repetindo. E o testemunho é este, versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em Maria, em João, em Jefferson, não, está em seu Filho. Quem tem, versículo 12, quem tem o Filho, não é quem tem a mãe, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais em Maria. Para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém.
Rapidamente também, irmãos, na caminhada de fé, como ainda criança, eu lembro que ao horário das 18 horas, se colocava lá aquela... Era tipo uma música, né? A Ave Maria. E nisso, na caminhada, só para vocês terem uma ideia, o nome da minha mãe é Maria de Lourdes, o nome da minha tia é Maria Vitória, o nome da outra tia é Maria Virgínia. Então, como essa doutrina, essa má doutrina, impregnou, né, nas famílias. Só que, quando eu fui fazer o catequese, tá lá, né, como está escrito em Êxodo 20, eu vou ler aqui, mas os irmãos podem, depois, para ganhar tempo, quando fala Êxodo 20, que fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Né? Aqui está falando da questão da idolatria, irmãos. Como isso afetou a cristandade e afeta até hoje na igreja pentecostal, né? Às vezes não é mais Maria, mas é um pastor, é um cantor. Então, como o próprio Senhor Jesus fala, né? Um pouquinho de fermento leveda a massa toda, que é o pecado, né? Só que aqui é um pecado, né? Como o irmão lembrou bem, já é algo extremamente maligno, que o irmão até citou Satanás, que queria usurpar da glória de Deus. Mas não foi o caso de Maria. Maria, a gente devemos considerar como um vaso que Deus usou. Somente isso. E nada mais. Perfeito, irmão, perfeito. Só para concluir, nós temos que, não vou dizer assim nós, porque a gente já tem um conhecimento, mas sempre erramos também alguma coisa. Parar de dar desculpas. Eu acho que essa cristandade tem que parar de dar desculpas. Tem como colocar aí Colossenses 3, verso 5? Aí, Newton. Newton? Vou estar lendo aqui, eu creio que ele deve ter saído, que já é a segunda vez, já aconteceu neste instante. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência
e a avareza, que é idolatria. Como nós estamos aqui tratando da idolatria, eu entendo que o irmão quis trazer esse versículo nisso, para trazer o entendimento em relação ao que nós estamos lendo. Irmão, já são 9h16. Perfeito. Foi que caiu a conexão de novo. Eu expliquei aqui o versículo aqui, que era só para trazer entendimento do que nós estávamos lendo. Estou correto? Isso, é isso aí mesmo. Pronto. Então é isso, irmãos. Graças ao Senhor, mais uma reunião. Vou estar pedindo ao irmão Dal para estar tirando a gravação.